Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência e fiquem ligados aí na promoção aí, cheio de oportunidades muito interessantes. Você pode adquirir o meu livro Manual de Sobrevivência Conservador no Século XXI com descontão especial, vários outros títulos que estão todos aí listados e é uma oportunidade imperdível, promoção por tempo limitado. Vamos lá no assunto de hoje, pessoal. O negócio ficou ali interessante dentro da área econômica. O ministro Paulo Guedes deu uma entrevista lá para o Thiago Nigro e teve a participação também do Bruno Perini. Aproveito para dar os parabéns aos dois pela entrevista, ficou muito boa. Você pode acessar alguns trechos lá no canal PrimoCast e também no Spotify lá do PrimoCast, então vale a pena você conferir. E aí, lá no Twitter, o Pedro Albuquerque fez um comentário que coloca na rota aí do que o ministro falou. Ele colocou o seguinte, ó, ele disse assim, ó, uma giromba bem salgada. Se não colocarem os gatilhos na PEC emergencial, é porque obviamente querem derrubar o Guedes e ele sai, hora da verdade. Só que aí ele colocou uma resposta, né, uma sequência. Acredito que votam com os gatilhos, né? E aí o pessoal estava perguntando que horas é a votação, o relatório deve sair hoje e a votação deve rolar amanhã, tá bom? Então essa PEC aí, ela tá no cerne do que o Brasil vai ser nos próximos tempos, né? E a gente está numa situação muito ali tênue, porque tem medidas mais duras que têm que ser tomadas, mas podem desagradar o eleitorado. E tem o outro lado ali de você não tomar as medidas duras que precisam ser tomadas para agradar o eleitorado, mas deixar o Brasil numa situação meio estranha. E foi nesse momento que se torna relevante o alerta que o ministro Paulo Guedes fez, porque ele disse que o Brasil pode virar uma Argentina em 6 meses e a gente se vê numa situação semelhante à dos venezuelanos em 1 ano e meio. Então ele foi bem direto ali no alerta que ele fez, na crítica que ele está fazendo, porque ele disse que isso pode acontecer caso haja um descontrole dos gastos, uma alta da taxa de juros e uma falha em crédito de banco público. Tá? Então foi uma fala assim bem, né, intensa. E então, né, ele explicou muito bem, né, que a condição de ir para uma rota bem complicada basta apenas as políticas públicas dos governos anteriores, né, que governando ali de forma mais populista, né, quiseram beneficiar as grandes empresas com empréstimos volumosos aí para os bancos, empréstimos volumosos de bancos públicos e descontrole, né, completo dos gastos do governo. Ele disse o seguinte nessa entrevista, abre aspas, né? Para virar a Argentina 6 meses, para virar os venezuelanos 1 ano e meio, se fizer errado vai rápido agora, quer ir para o outro lado, né? Virar uma Alemanha, os Estados Unidos, demora de 10 a 15 anos na outra direção. E ele disse também, né, que o Brasil era o paraíso dos rentistas, né? E uma situação negativa para os empreendedores, né? E era, no final das contas, uma promessa falsa, né? E ele pergunta, quem vai pagar 7% ao ano para o rentista lá na frente, né? Ele também disse que 1, 2 ou 3 anos você estraga tudo, né? Agora, para construir uma nação forte, leva de 10 a 15 anos de boas políticas bem desenhadas. Então, na opinião do ministro, né, a prática de emprestar dinheiro de bancos públicos a grandes companhias brasileiras criava, no final das contas, um ciclo, né, que impulsionava todo o aspecto dos pleitos, né, eleitorais no passado. Ele falou também o seguinte, abre aspas, então são dois caminhos diferentes, um é o caminho ali da confusão, né, em que você continua fazendo gastos descontrolados, mal focados, dando dinheiro para as empresas campeãs, que é grande, né, e podia ir no mercado pegar recurso. O sujeito pega dinheiro no banco público com a ajuda dos governantes e depois financia a campanha pessoal que ajudou, né? Então, aquela historinha de sempre, a gente tem que ficar de olho para que ela não se repita. E ele falou também, né, nos tempos passados, quando o Brasil era a terra da prosperidade, né, crescendo 7,5% ao ano durante décadas, né, trazendo para cá grande parte de pessoas, todo mundo, né, que viam o Brasil como uma opção, assim como acontecia com a Argentina anos atrás, né? E aí ele pontuou algumas questões interessantes, mostrando que o Brasil era tão atrativo no cenário internacional antigamente, que nós temos hoje, por exemplo, a maior colônia de japoneses fora do Japão, segunda maior colônia de italianos, né, fora do território italiano,
terceira maior colônia de alemães, né, fora da Alemanha, porque todo mundo vinha para cá porque era uma terra de prosperidade, né? E ele diz que hoje, ao contrário, aqueles que têm mais condições mandam o filho para estudar fora, o filho acaba ficando por lá, e também as pessoas de classes menos favorecidas, os filhos também têm ido buscar emprego no exterior, né? Então, o ministro enfatizou a necessidade do governo reverter essa tendência, né, de falta de planejamento e voltar a tornar o Brasil atraente para o mundo e, é lógico, para os próprios brasileiros, né? Ele disse também o seguinte, abre aspas, as pessoas estavam indo embora porque o Brasil estagnou-se. Hoje estamos tentando reverter esse quadro. Não é simples, disse ele. Ele também fez o alerta, né, de que o auxílio emergencial sem uma contrapartida seria algo completamente caótico. E ele disse que esses novos pagamentos, que serão de R$250, né, e o benefício ainda não foi pago porque depende dessa PEC emergencial. Então volta aquilo que o Pedro Albuquerque estava falando, né, que se não colocarem esse porém, né, esses detalhes na PEC emergencial, na opinião dele, é porque eles querem derrubar o Guedes, né? E aí, só que ele acha que eles vão colocar essas contrapartidas aí. Agora, se você analisa bem a entrevista que o ministro Paulo Guedes deu lá para o PrimoCast, né? Você vê que, em tese, ele não está com uma disposição de abandonar o governo, né? De deixar o seu cargo ali, né? Mas é claro que se essa questão aí dessa PEC for para frente sem essas contrapartidas, realmente fica um negócio muito complexo, né, para nós. Então, Deus queira que o Congresso aí com essa nova presidência das casas legislativas tenha esse discernimento para poder saber, né, que apesar de ser um ano pré-eleitoral, o Brasil precisa de fundamentos, né, precisa de estrutura para que isso não seja de curto prazo, né, com uma obra eleitoreira, mas seja algo de mais médio e longo prazo. Agora, eu já disse para vocês que tudo que acontecer nesse ano de 2021 é com fins eleitorais, né? Então, a gente tem que sempre ver por esse detalhe. Agora, a gente precisa colocar essas pautas em dia aí, para que a gente não tenha um retorno, né, aos fantasmas do passado ali que ficavam nos atormentando, né, com aquela hiperinflação e aquelas coisas todas estranhas que vimos nas gestões anteriores. Então, é de total e completa urgência que essa PEC emergencial tenha essas contrapartidas para que o Brasil nunca, né, chegue perto de ser uma Argentina e muito menos veja-se diante de uma situação tão delicada como a dos venezuelanos. Então, fica esse alerta. Nós estamos aí nesse mês de março, como eu disse para vocês, entrando numa rota de definição, né? Completamente de definição para a jornada do Brasil dentro desse processo. Agora, nós sabemos, né, que a prosperidade brasileira, ela favorece alguns grupos, né? Ela favorece os brasileiros e ela favorece a situação, ou seja, o governo que está aí. E aí eu pergunto para vocês, existem grupos que não querem que a situação ou o governo seja favorecido? Claro, né? Infelizmente, a mídia, a oposição, todo mundo que tem uma visão de mundo mais à esquerda do espectro ideológico, não quer ver essa prosperidade acontecendo. Então esse é o grande desafio, né? Como eu falei no vídeo de ontem, a disputa entre as forças de construção e as forças de destruição, né? A disputa entre o Eros e o Thanatos, né? Como o Freud, né, citava ali na sua obra Para Além do Princípio do Prazer. Então, é esse detalhe, né? Deus queira que as forças da construção possam vencer as forças da destruição, assim como a gente vê na Bíblia, né? Na Bíblia fala um pouquinho sobre isso, né? A vitória da ordem em cima do caos, né? Quando a gente vê que no primeiro versículo do Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Né, o Espírito de Deus, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se revolvia sobre a face das águas. É muito interessante porque no texto original hebraico, quando a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, em hebraico é torro vaborro, né? Sem forma, torro e vazia, vaborro. E curiosamente, dentro da mitologia egípcia, né, tinham duas entidades que tem um nome derivado dessas palavras, né, que é Teut e Baal, são entidades do caos e da desordem, né? E aí o que acontece? Quando Deus diz, né, no Gênesis, capítulo 1, versículo 3, né, haja luz, né, e a Bíblia diz, e houve luz, vai rior,
Ou seja, a luz, ela traz a ordem e vence essas forças do caos, né? A nossa oração hoje é essa, né? Que a PEC emergencial possa ser votada de uma forma que a gente não resolva um problema trazendo junto consigo um caos. Pelo contrário, que as forças do caos sejam derrotadas pela luz e pelas forças da ordem. É a oração que a gente faz e é o que eu peço a Deus, né, para o Brasil, para todos nós. Já deixando um abraço para você. Lembrando que a gente tem essa promoção aí muito interessante lá na livraria, vários títulos maravilhosos. Não deixe de dar uma olhada. Primeiro link aqui na descrição do vídeo, também no comentário fixado no topo aí, aqui embaixo, tá bom? Forte abraço para vocês. A gente volta ao vivo às 17 horas com a nossa atualização da tarde. E é isso. Um abraço para vocês. Fique com Deus. Examine todas as coisas. Retém que é bom. Valeu!